Nascimento de Medeiros Alencar, eu sou técnica do MP. Eu entrei no MP em 2003, né? Eu fiz o primeiro concurso de servidores, que foi em 2001. Meu trabalho era como técnica em informática, né? Atendendo às demandas que apareciam de problemas de rede, que era uma rede bem elementar também, tudo era muito elementar naquela época. A gente, inclusive, nem tinha internet no interior do estado, só tinha na própria sede, né, que ainda era ali em Tirol. Não era sede própria, era uma casa alugada. O setor era bem pequeno, assim, só tinha a chefe, na época, que era a Gleice, e o servidor Debussy e Rodrigo Lobo, que ficava na sede das promotorias. No interior era a internet de escada, e a gente tinha que viajar quando dava algum problema nos equipamentos para trazer, porque a gente tinha uma empresa terceirizada que fazia manutenção dos equipamentos, né? A gente era mais responsável para deixar tudo funcionando na rede, né? Resolver algum problema mais básico assim, que aparecia, instalar computador ou impressora quando precisava em algum lugar. O Rio Grande do Norte todo era atendido por essas 4 pessoas. Então a gente fazia viagens periódicas para quando os promotores não traziam, né, os equipamentos. Depois do setor de informática, eu fui para o Colégio de Procuradores. Aí quando o doutor Zé Alves assumiu como procurador, ele me chamou para assumir a chefia do setor. Eu fiquei durante o período que ele foi procurador. E depois eu saí do setor, estava grávida, e aí pedi para não ficar mais no setor. E passei pelo CEAF, pouco tempo. Pelo CEAF, voltei para o Colégio de Procuradores e também tive experiências em promotorias. Aí, desde 2014, eu estou na gestão de pessoas, né? Até então, foi um lugar que eu me encontrei, assim. Dr. Pedro Souto, que já faleceu, né? Ele chegou para mim e disse: mulher, você vai deixar as máquinas para ir lidar com pessoas. Lidar com as máquinas é muito mais simples, né? Aí você vai sair para lidar com pessoas, esse povo é complicado. Mas eu gosto. Trabalhar com gestão de pessoas, trabalhar com pessoas é sempre um desafio, né? Porque a gente lida com situações diversas e a análise da situação, das situações que aparecem, né, para a gente, nunca pode ser algo muito padrão, né? A gente tem sempre que ter uma sensibilidade para lidar com diversas situações e tentar resolver as situações da melhor forma, tanto para a instituição como para as pessoas, né? O teletrabalho ele trouxe muita qualidade de vida para os servidores, principalmente quem tem família, tem filhos, né? Que a gente consegue organizar a rotina de uma forma que a gente atenda ao nosso trabalho, mas também não fique tão distante da nossa família, nossa vida familiar, nossa vida, nossa rotina pessoal, né? Acho que nos possibilita abraçar tudo de uma forma mais completa. Por exemplo, quando meus filhos nasceram, com 6 meses eu tive que voltar ao trabalho, então na época eu passava o dia inteiro longe de um bebê de 6 meses, né? Hoje você tem a possibilidade de estar em casa, né, com seus filhos, principalmente quando são pequenos. Quando eu entrei na instituição realmente era muito pequeno o quadro, éramos cerca de 38 pessoas de técnico, né, fora os cedidos que também não eram muitos. A gente fazia, inclusive, os aniversários antes do mês, toda a procuradoria junto. Fiz muitas amizades que até hoje perduram, com certeza. Hoje a instituição tem mais de 1.000 integrantes e fora os estagiários, né? Então, assim, a gente não tem condições de conhecer todo mundo, né? Basicamente, as pessoas que a gente trabalha com elas no dia a dia. O setor de informática, quando eu entrei, era uma salinha e lá tinham 2 birôs. Era o da chefe do setor, que era a Gleice na época, e do engenheiro.
e só cabia mais uma pessoa em pé. Então eu revezava com o Debussy, para a gente resolver, ajeitar alguma coisa de computador, alguma coisa assim, a gente tinha que revezar. E aí a gente, com o tempo, né, conseguiu uma sala vizinha, para ficar eu e Debussy e ficar Gleice e o engenheiro assim, mais confortável, né, nessa sala. Só que a gente não tinha 2 telefones, a gente só tinha um. Então, como eu e Debussy a gente recebia muita demanda, a gente ficou com o telefone na sala da gente, e aí quando o telefonema era para Gleice, a gente tinha que arrodear e dizer a ela que o telefone era para ela. Mas aí Debussy teve uma brilhante ideia de furar a parede, passar um fio de uma caixa de som. E aí, quando o telefone era para Gleice, a gente falava no microfone que era telefone para ela e ela vinha até a sala para atender. Quem chegou aqui quando tudo era mato, né, digamos assim, acho que tem mais essa sensação de pertencimento e de ter contribuído também para essa evolução, né, de estar aqui. Acho que a sociedade foi a que mais se beneficiou desses avanços, por ter mais agilidade, né, no trabalho, né, com atendimento às demandas. Eu mantenho o sentimento de pertencimento porque é uma instituição que eu escolhi estar aqui, né? Eu já passei para outros concursos, fui chamada, mas escolhi estar aqui porque eu acho a missão do Ministério Público muito importante. Então, assim, quando a gente trabalha com propósito, acho que isso faz com que a gente tenha mais essa sensação de pertencimento, né? Os desafios existem, né? Nós temos muitos desafios, né? Por ser o setor público, por ser no setor público, mas quando a gente olha para trás, né? Vê como tudo melhorou muito. Mais da metade da minha vida, né? Eu passei aqui, estou passando, né, no MP. A maioria das minhas conquistas, tudo aconteceram com eu estando aqui, né, na instituição. Eu entrei aqui, eu ainda estava na faculdade, então eu me formei estando aqui, me casei estando aqui, tive meus filhos estando aqui, né. As minhas conquistas materiais foram durante esse tempo que eu estou no MP. Então, MP significa bastante para mim, assim. Tem muito valor. A importância do Ministério Público para a sociedade, ela é gigantesca, né? A gente socorre, digamos assim, né? Tantas camadas sociais, né? Tanta gente que está vivendo assim numa periferia existencial, né? Que estão desalentadas, sem saber para onde se socorrer, né? E o Ministério Público sempre está aqui tentando abranger o máximo possível, né? Dessas realidades, né, e tentando amenizar o máximo possível essas dificuldades que a gente tem muito hoje, né, na sociedade. Sempre teve e a tendência é que a gente vá diminuindo com essa atuação. Porque grandes coisas são feitas de um monte de coisinhas, né? Então, são várias pessoas ali trabalhando em conjunto em prol de uma missão, né? De uma missão maior. Temos muitas dificuldades, mas se a gente viver só enxergando as dificuldades, elas se engrandecem cada vez mais. Então, eu procuro enxergar como era antes e toda essa trajetória, né? Para mim fortalecer e continuar sempre nessa vontade de continuar, né, na missão de ser servidora do Ministério Público.